E aí, futuro rico, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a subida de preço dos itens que está acontecendo aí em todo lugar. E outra coisa, fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que esse vídeo aqui vai ter tanta informação que você nunca viu em qualquer vídeo aí da internet. E outra coisa, vai ser tanta informação, bicho, que tua cabeça vai fazer, ó, puf! Nesses últimos tempos, muitos países do mundo começaram a imprimir mais dinheiro do que imprimia antes. E com isso vai gerar a inflação. Muitas pessoas acreditam que a inflação é uma coisa inventada, que não existe. Já a outra parte, que é uma parte bem pequena e que tenta alertar as pessoas de que a inflação é algo ruim e tudo mais, elas são vistas como as más pessoas da sociedade que não quer compartilhar riqueza com ninguém. E para isso eu gosto de citar uma frase da Ayn Rand que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. E antes de começar com o conteúdo de fato aqui, eu já peço a você para você deixar o seu like, que isso me motiva a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E outra coisa, quer ver o que aqui no canal? O que você quer ver? Quer ver na prática? Quer ver alguma coisa? Comenta aqui nos comentários que eu vou dar uma leitura, certo? Então é isso, bora lá pro vídeo. Antes de tudo, o que é a inflação? A inflação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que seria o aumento generalizado dos preços, na verdade isso é uma consequência. A verdade é que a inflação ela é o aumento da oferta monetária sem que haja um aumento na produtividade. Isso vai ocasionar um aumento generalizado dos preços. Então, o que muitas pessoas aprendem que a inflação é, na verdade, uma consequência. Isso é ensinado de forma errada para que possa proteger os verdadeiros culpados da inflação. E no Brasil, para medir a inflação, é utilizado um dado do IBGE, que é o IPCA, que significa Índices de Preços ao Consumidor Amplo. E nos seus últimos 12 meses, ele chegou a marcar 9,36%. Então veja que esse índice é um índice do governo, então ele pode muito bem maquiar ali para que fique em prol dele. Já tem outro dado que também é utilizado para medir a inflação, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é o IGPM, que significa Índice Geral de Preços de Mercado. E ele, nos seus últimos 12 meses, chegou a marcar aí 31,5%. Então veja aí essa diferença. E a inflação funciona basicamente assim: o Estado ele começa a imprimir mais dinheiro e começa a distribuir para as pessoas. Então as pessoas elas têm agora um poder de compra maior. Com esse novo dinheiro elas começam a comprar em maiores quantidades. Isso vai fazer com que aquele certo produto comece a ficar escasso, comece a acabar logo nas prateleiras. E aí vai gerar uma demanda, porque as pessoas vão querer aquele produto e não tem disponível. Então o produtor, ele vai dizer: não, já que estão acabando rápido e querem uma quantidade maior, eu vou produzir mais. Então para isso ele vai ter que ter basicamente o seguinte: vai aumentar a sua produção e para isso vai gerar mais empregos, vai contratar mais pessoas, vai investir em máquinas, vai investir, dependendo do que ele vai produzir, em um espaço maior para ajudar na sua produção, e com isso, com esses novos gastos, ele vai repassar eles em um novo preço. Ou seja, produzia isso aqui, agora com essa demanda, com esses novos custos, ele vai embutir um novo preço, e esse preço vai ser um pouco maior do que o anterior. Então, com isso, o cara da mercearia vai dizer: olha, eu comprava por esse preço e agora eu vou comprar um pouco mais caro. Então eu vou ter que aumentar os preços, porque senão eu vou ter que ficar no prejuízo. Então veja, aumentou a demanda, aumentou a produção, o preço aumentou, então o comerciante ele vai repassar um novo preço e esse preço tende a aumentar. Então você vê aqui como essa inflação funciona. Então isso vai gerar um aumento de preços. E muitas vezes as pessoas começam a culpar o comerciante como o vilão da história. Veja só, tá subindo o preço das coisas nesse tempo, que louco, só pensa no dinheiro, só pensa no lucro. Mas a verdade é que na maioria das vezes ele só está repassando um novo preço que foi repassado para ele, entendeu? Então você vê que as pessoas começam a culpar o comerciante, começam a reclamar, até que surge um herói da pátria, um herói do povo, um certo político com uma certa ideia, simplesmente tabelar o preço.
Algo que já foi feito em outros tempos, não deu certo, mas dessa vez aqui ele crê que vai dar certo, porque é ele que vai fazer. São outros tempos, não é? Mas na verdade não. É porque tabelamento de preço não dá certo. Basicamente, uma coisa que era difícil de se comprar com aumento de preços, agora é que vai ser difícil mais ainda de encontrar nas prateleiras. Simplesmente porque os produtores vão pensar: não, se eu gasto tudo aqui e passo um preço final do produto de R$ 10, mas o político ele quer que eu venda a 8, mas eu não posso vender a 8 porque meu custo é 10, se eu vender a 8 eu vou ter prejuízo, então eu não vou produzir mais isso, o que é o certo, porque não é correto você produzir algo que vai ter prejuízo, porque uma hora ou outra você vai quebrar. E tem um acontecimento muito interessante que foi em 1986, que os políticos aí resolveram tabelar o preço da carne. Então, os donos de gado começaram a ver: não, se eu abater o gado e vender nesse preço tabelado aí, eu vou ter prejuízo. Então, eu não vou abater meu gado. Vou deixar ele aqui guardadinho de boa. Quando voltar o preço a subir normalmente, eu posso vender. E aí, a carne sumiu das prateleiras. Você poderia encontrar a carne em outros cantos, que seria por meio de contrabando. Claro, seria por um preço maior do que aquele tabelado pelos políticos. Então os políticos pensaram: vejam só, estão parando de abater o gado só para não vender no preço tabelado. Que pessoas ruins! Então foi aí que José Sarney resolveu confiscar. Confiscar é uma palavra gourmetizada aí para o famoso roubo. Então começaram a confiscar os bois de certas fazendas, para que assim pudesse ter carne novamente nas prateleiras. Chegaram até a mandar agentes para caçar o boi no pasto. E tinha um jornal que tinha a manchete: e os bois desfilaram no centro. Então veja esse grau de insanidade. Eles tomaram rumo de uma coisa, não deu certo, deu muito errado e para isso eles tiveram que confiscar a propriedade privada dos outros para pagar os seus erros. E não se preocupe não, hoje tem mais gente desse tipo, as pessoas acham esse tipo de coisa certos e cuidado. Algumas pessoas até dizem: não, inflação não existe não. Bora imprimir mais dinheiro, que o problema é imprimir mais dinheiro. Tudo bem, então vamos aqui ao maior caso de inflação da história até hoje, no momento que eu gravo o vídeo. Esse caso aconteceu na Hungria em 1946, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, as indústrias estavam arrasadas, não tinham produção de bens, mas tinha muito dinheiro na economia. Que isso foi ocasionado porque a Hungria ela decidiu pagar os custos da guerra imprimindo mais dinheiro. E para você ter noção de uma coisa, em 1944 tinha 14 vezes mais moeda do que em 1939, que foi quando a guerra começou. Então veja, em questão de 5 anos tinha 14 vezes mais moeda em circulação. E nesse tempo eles chegaram a ter a inflação de 207% ao dia e tinha certos itens que começavam a dobrar de preços a cada 15 horas. E lá eles tiveram uma inflação acumulada aí de 4,19 quintilhões, ou seja, o número 419 seguido de 16 zeros. Aí as pessoas devem pensar: não, Pedro, mas nesse tempo aí estava tendo guerra, então é justificado. Tudo bem, então vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo do imperador romano chamado Diocleciano, que ele também é conhecido como o último imperador a caçar cristãos. Na segunda metade do século III, os imperadores tinham apenas uma única tarefa em mente, que era desvalorizar a moeda. E como não tinha impressora nesse tempo para imprimir o papel moeda, eles tinham a desvalorização primitiva, que era basicamente ali alterar o teor da liga metálica das moedas, com isso misturando outras substâncias. Tanto é, principalmente a prata. Eles começavam a misturar o teor da prata com o cobre. E com o passar do tempo, foi alterando o peso das moedas e até a cor das moedas. Isso, claro, gerou um aumento de moeda na economia em circulação. Então, isso ocasionou a inflação. E lá eles também tiveram a ideia de tabelar o preço. E naquele tempo era bem mais calmo, né? Porque se você não seguisse o tabelamento de preço, você era basicamente
morto. E veja só, lá foi tão de um jeito que o próprio imperador Diocleciano, ele não queria seus impostos pagos na moeda, ele queria pagos em mercadorias. Então veja, nem ele mesmo queria aquilo que ele estava fazendo. Loucura? Não sei, mas isso influenciou a desintegração do Império Romano. Então a inflação é uma coisa, e o contrário da inflação seria a deflação. Que para isso ocorrer, essa deflação, tem certos acontecimentos que podem ajudar. O primeiro seria o aumento da taxa Selic, que é a taxa base de juros da nossa economia. Então a Selic sobe e com isso outras taxas, por exemplo, a de empréstimo, também vai subir. Então as pessoas vão parar de pegar empréstimo, o dinheiro vai parar de circular mais na economia. Algumas pessoas vão até investir, porque o investimento tem umas taxas atrativas de rendimento. O outro seria o corte de gastos do governo, que aí já é meio improvável. Improvável, mas não impossível. E isso está bem longe, né? É o seguinte, o governo ele é bom em crescer, é tipo um câncer, ele é bom em colocar mais pessoas para dentro dele. Mas cortar, demitir essas pessoas, aí não é com ele não. É mais fácil ele colocar essas pessoas dentro dele, aumentar os impostos para pagar essas novas pessoas, do que simplesmente demitir essas pessoas. Basta ver os servidores públicos. Tem muito servidor público lá, não estou dizendo todos, mas tem muitos que só estão lá fazendo peso, não fazem nada, fazem atrapalhar quem está querendo evoluir em alguma coisa. E para demitir essas pessoas, meu amigo, é uma burocracia grande, então eles não preferem demitir. Deixa lá, tá atrapalhando? Infelizmente está atrapalhando, mas a gente não vai demitir. Meu amigo, já se isso fosse em uma instituição privada, eles eram demitidos assim, ó. Porque lá é produção. Se não está produzindo, sai fora. Ninguém quer peso morto não, meu amigo. Um outro ponto aqui seria a tecnologia e concorrência. Isso porque a tecnologia, basicamente para você ter um negócio, para você começar a divulgar o seu produto, você não gasta nada. Você basicamente vai criar uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, uma conta no YouTube e vai estar mostrando o seu produto, o seu serviço. Com isso você vai alcançar muitas pessoas e basicamente você não vai gastar nada, a não ser que você use o tráfego pago, que aí já é outra área, mas eu não vou me adentrar nela. Então, como ter o próprio negócio está mais fácil, muitas pessoas tendem a fazer isso. E para que elas comecem a captar clientes, elas vão ter que concorrer com outras pessoas. E para isso, elas vão ter que ter um menor preço, né? Porque as pessoas, a grande maioria, vão para aqueles locais que têm um menor preço e um bom produto. Então, com isso, as pessoas vão ter concorrência e para isso vão ter que baixar os preços cada vez mais. Isso vai ajudar nós, claro. Eles lá vão estar olhando a tecnologia, como eles podem cortar os gastos para ter que ter um preço menor e não sair no prejuízo. Então veja que a tecnologia e a concorrência são coisas boas. E um último fato aqui, mas não menos importante, seria menos impostos. Mas isso é como eu falei, é muito improvável, mas não é impossível. Os impostos basicamente deixam as coisas mais caras. Mas a solução de alguns políticos é simplesmente deixar o imposto e algumas vezes até aumentar o imposto. Ao invés de diminuir ou até tirar o imposto daquele item para que as pessoas tenham mais acesso, né? Porque isso vai fazer com que o preço caia, as pessoas vão ter mais acesso. Não, os políticos não querem isso. Como eu falei, cortar da própria carne deles é muito ruim. Eles não querem isso. E é o seguinte, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o site do Impostômetro para você ver a carga de impostos em certos itens que você vê ali no seu dia a dia. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. É um baita filme de terror, então esteja avisado. O vídeo foi esse, se você gostou, deixa seu like, me segue lá no Instagram que é esse aqui de cima e valeu!